Miguel Oliveira e Júnior Trovão aparecem com outras pessoas dentro de limusine, no glamour, no requinte de prosperidade às custas dos outros. Depois dos cultos, depois de terminarem em separar os despojos nos covis de ladrões, segundo falou o Messias, cada um pegando a sua parte, mordendo, os cães gulosos mordendo a sua parte. Aí eles vão de limusine. Parece desenho do Walt Disney. Parece que a Jessica Rabbit saindo de uma limusine. Parece o filme do Máscara, né? Um homem indo para o baile, cocobongo, saindo, pisando fora de uma grande limusine. E aí estão os homens de Zeus, os negociantes da fé, os donos da freguesia da podridão, mostrando na filmagem relógio, anéis, bem vestido com roupas sociais, parecendo príncipes, parecendo reis. Mas, na verdade, por dentro, é só ossos de defuntos já estão mortos. É somente imundícia e rapina. São como sepulcros caiados, idiotas, otários. Nunca conheceram o Criador. Não, irmão, isso é comum, a pessoa ir para uma churrascaria. Eu sei que é. Mas por que filmar limusine, homens de Deus saindo do culto, indo para a churrascaria? Bem disse o maçom Salomão que era melhor a casa do luto do que as festas. Porque quando a pessoa está em uma cerimônia fúnebre, ele pensa e repensa sobre a própria vida e os destinos dos homens e tem mais temor. Mas essa galera do mal, em nome de Zeus, na verdade servem a Deus Dete, Deus Imar, Deus Ineide, Deus Uite, Deus Alino. Ao Criador eles não servem. Vocês já leram que Jesus pediu um jumentinho emprestado para entrar em Jerusalém? Estes não é na entrada, na saída da orgia espiritual que fazem. E eu tenho como provar cada palavra que eu estou dizendo. Esses cultos religiosos feitos, essa liturgia, lixo que tem aí, isso não é o culto racional, que é com a razão, com a mente. Vosso culto seja racional. Aqui no entendimento, Jesus falou para a samaritana, no dia já veio, a hora chegou que o culto não é no templo e nem no monte, é no Espírito. Foi Jesus que falou. Foi Jesus que falou terra seca, como fala a Bispa Nadir. Então, isso é um requinte de ostentação, não é? Isso aí é mostrando a prosperidade. Vocês já viram alguma coisa do Evangelho anexado à prosperidade? Essa teologia da prosperidade tem alguma coisa a ver com Atos dos Apóstolos? Em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, verso 30, diz que era um o espírito e a alma da multidão dos que criam, e entre eles, imediatamente diz, não havia necessitado algum. Esses homens malignos, eles saem de um culto depois de rapar tudo, depois de extorquir as ovelhas, deixar as ovelhas depenadas, peladas. Eles tiram tudo e depois vão comer, vão comemorar, se alegrar. É o fruto do saque, do roubo. Jesus disse, eu sou o bom pastor dá. Não é? O bom pastor dá. Então como é que vai ficar alguma coisa se ele dá? Dá vida pelas ovelhas. Mas você vê, um aniversário de um pastor é uma ostentação medonha, muito grande. Após os cultos, eles fazem a farra. Vamos comer, vamos nos alegrar. O assalto hoje foi bom. Essa é a realidade, queridos. Porque eu duvido que o Júnior Trovão tenha coragem de sair para pregar como eu fiz, sem cobrar nenhum centavo. Eu não fiquei pregando a vida toda porque eu lidava com mercenários. Entende? E os mercenários negociam com quem negocia. Se você não fizer um contrato com ele, não firmar uma quantia, ele não tem compromisso, termina o culto, ele é tão guloso, ele fica mordendo e não solta nada para você e diz, pastor, eu estou sem nada, deixa os seus DVDs, daqui a 30 dias eu faço uma oferta. Aí eu ouvi muito isso do Satanás usando aqueles diabos, aqueles lixos, dizendo que são pastores. Mas para os mercenários eles cumprem um contrato, porque senão é um escândalo e um morde ao outro e todo mundo vê que são cães. Descobre as falcatruas deles. Então, eles fazem isso.
E se, por exemplo, um cão guloso que vai pregar, igual o Miguel Oliveira, ou seja, um Júnior Trovão, qualquer cão guloso que for, se ele cobrar tanto e o pastor não quiser dar, na hora de partir a oferta que eles ministram, ele tira a parte dele, ó, cadê a minha parte? Rapaz, vai o seguinte, tira aí da oferta. Aí ele vai lá, a oferta que é tirada em nome dos gideões, muitas vezes, antigamente era um lençol que era para missão, não era missão, era para eles mesmos, para eles mesmos. Então, eles repartiam, né? Então, meus queridos, homens numa limusine. Não, porque tem de ser honrado, os homens de Deus têm de ser honrados. São homens de Baal. Eu duvido que esses safados homens, eles tenham tido a coragem de falar lá na igreja, olha, dízimo e oferta é comida. Então eu faço o seguinte, pegue os dinheiros dos dízimos de vocês, transforme em cestas básicas e deem. Não, se eles fizerem isso, eles estariam matando, enforcando o mercenário do cão que está lá. Não, eles simplesmente mentiram usando o nome do Criador para, no final, poder pegar dinheiro e depois comer um churrasco, ou ir na pizzaria, no restaurante, ir para os cabarés, que muitos vão para os rendezvous, vão para os cabarés, vão para procurar garotas de programas e fazer isso. Né? É o que eles têm costume de fazer, não tem compromisso com o Criador. Muitos deles ainda hoje, pregadores famosos, vão usar drogas. É isso que eles fazem. A cara deles não engana, gente. O Miguel só tem cara de fariseu noiado. O Júnior Trovão tem cara de traficante. Eu não estou dizendo que ele é traficante da palavra, sabe? Eles usam a palavra contrária. Mas eu não tenho nenhuma prova de que ele seja traficante, que ele seja envolvido com drogas. Eu penso que ele e esses pregadores famosos usam drogas, porque vai ver que o Adaildo Costa, que o Elson de Assis, e que muitos outros aí experimentaram, vão dizer, rapaz, já que ele experimentou, deixa eu experimentar um pouquinho para ver se dá unção e poder para pregar. Porque loucura nos púlpitos é unção. O Elson de Assis encheu o rabo de drogas, o Adaildo Costa encheu o rabo de drogas, e um ficava que nem a bomba de pulverizado do Satanás. E o outro ficava com o rabo cheio de drogas. E o povo pulava, e o povo glorificava, porque esse povo não é do Criador. Se esses ridículos idiotas que ficam pulando, gritando com drogados, se eles tivessem o Espírito Santo, não faziam isso. Eles entendiam. E quem vê esse pessoal aí não consegue discernir. Jesus disse, olha, esses homens que se vestem bem metem vocês nas prisões, falando para os verdadeiros servos do Criador, os discípulos. Não admire as roupas deles, mas esse pessoal só quer ostentar e ser admirado. Quanto mais se vestirem bem, quanto mais tiverem relógio de ouro, anel de ouro, mais os homens idolatram eles. O mundo está perdido. É uma nojeira só. Né? Então, para mim, essa aparência dos caras na limusine, dá para lembrar do filme Poderoso Chefão, a franquia. Dá para lembrar de pessoas milionárias. Não, nós somos ricos. Vocês são ridículos. Como alguém pode ostentar bem se não administram, se não trabalham para isso, se apenas usam a lábia para ludibriar as pessoas para arrancar dinheiro? Entende? Aqui, na Vila Nova, tem uma congregação aqui, no lugar onde eu moro, que a última pregação em um culto de mocidade, a irmã Damiana, ela era líder da mocidade e me convidou a pregar. E eu preguei dizendo que queria um evangelho prático, de visitar o doente, de ajudar, visitar o preso, ajudar o carente, levar pão para quem tem fome e fazer tudo isso. E depois o irmão dela, meu primo, falou mal de mim para um grupo de pessoas, dizendo que, porque eu saí do sistema, eu vim viver um evangelho prático, que eu atrasei umas contas, mas é porque eu queria mesmo, né? E que o que eu tinha era lábia, né? Eu fiquei muito brabo, muito zangado com ele, né? Eu até fiz um vídeo no canal sobre isso, e depois deixou de dar paz para mim. Cara, se eu tivesse lábia, acha que eu iria deixar os púlpitos? O púlpito das igrejas é lugar de quem tem lábia. Na época que eu passei um ano evangelizando aqui, fui cursar seminário e saí daqui, nunca, com tantas primas e tantas pessoas que gostavam de mim, nunca nem namorei com ninguém aqui, porque eu não tenho lábia, nunca fiz negócio nenhum. O único negócio na minha vida que eu fiz foi em 2014, entrando na Herbalife, negociando, pegando dinheiro com pessoas para comprar produto, vender e pagá-las, e tive um acidente, tive prejuízo, só esse. Aí você vê, né, um cara como eu, aí aparece um Zé Ruela,
qualquer, um lixo evangélico, para dizer que eu tenho lábia. Aí esses caras que é na base da lábia, usando a falsa unção de Deus para mentir, aí todo mundo aplaude, todo mundo acha bonito, glamour, né? Jesus falou sobre ricos, nem vou entrar nisso aqui agora, eu vou abreviar por aqui. Você vê, o Tiago Lima é um cara que eu acompanho ele já há vários anos no canal, né? É um exímio professor, é um servo do Criador verdadeiro. Daquilo que ele entende e é muito que ele compreende, ele mostra na tela os versículos, ele explica, ele fala, né, direitinho. Ele menciona o caso de Eliseu Rodrigues, né, falando sobre o dízimo. Eliseu Rodrigues é o homem de Deus, da Assembleia de Deus Belém, é um servo do Criador, é pregador? Né? Eu só digo que o senhor Eliseu Rodrigues é servo de Deus se tiver a coragem de pegar o capítulo 3 de Malaquias e falar a verdade. Isso aqui era para a nação representada pelos sacerdotes que recebiam e não davam para Deus, estavam roubando de Deus porque não dava para os carentes. E os dízimos, ofertas alçadas que ele roubava, a alça estava na mão não dos pobres, mas deles que já tinham prata e ouro. Eram eles que usurparam a tribo de Levi, sendo da tribo de Judá. E eles pegavam para ele todos os bens, não repartiam com os carentes. Isso aqui era comida. Dízimo quer dizer corte de foice. Se o senhor Eliseu Rodrigues falar isso, eu o aplaudo e tenho como um servo do Criador. Agora vai perder todo o glamour também, né? Ninguém vai mais acreditar no senhor. A Assembleia de Deus vai virar as costas para você, porque isso faz parte da cartilha da Assembleia de Deus, viu? Do sistema religioso, isso faz parte, né? Então, o que dá nesse Júnior Trovão, que eu não conheço, não tenho nada pessoal contra ele. Eu sei que ele faz parte do sistema, que eu estava lá no meio, mas eu batia já no sistema. Aliás, batia já não, batia e muito no sistema. E sempre que terminava os cultos, eu não ia para a churrascaria de limusine. Eu começava a falar para as pessoas que tudo que estava sendo ensinado nas igrejas era o contrário da Escritura. E até os líderes concordavam comigo, né? Apesar de alguns não querer me convidar mais desse jeito, né? Mas o que fala o Júnior Trovão, Miguel, todo esse pessoal aí, tudo mentira, cara. Usa a Bíblia todo ao contrário. Na hora que falar a verdade, o império cai. Pode responder aqui no canal, se quiser responder. Eu estou disposto a ouvir, disposto a aprender também. Quem é servo do Criador para me ensinar, eu estou de coração aberto para aprender. Tá bom? Então, tem um pastor chamado Pedro Reis, do canal Florindo Reino, mencionado aqui no vídeo pelo Tiago Lima, né? Deve ser da minha família. Eu sou o Frank Lima, Tiago Lima, devemos ser parentes, né? Ele diz o seguinte, que o Tiago Lima ensina o misticismo. Mentira do senhor. Seu Pedro Reis, do canal Fluindo Reino. É mentira sua. Quem ensina misticismo, cabala, piadas, anedota, mentira e todo tipo de coisa são vocês. Eu nem conheço a tua pregação, nem vi o seu canal. Mas eu fiz parte da igreja evangélica quase 30 anos. Eu sei muito bem o que é isso, entende? Porque eu não empurrei com a barriga. Eu li os livros da CPAD, eu cursei o seminário da Assembleia de Deus. Eu dei estudo em quase todas as cidades do Ceará, onde eu nasci, onde eu sou residente. Eu preguei na Assembleia de Deus do Belém. Em junho de 2008, o pastor José Wellington pôs a minha mão, orando por mim com unção de pastor na minha cabeça. Em 2008, lá no Belém. 2008, em junho de 2008. Estava com um pastor chamado Ivanildo, de Carapicuíba. E eu conheço os homens de lá. Eu conversei, fiz uma mini entrevista com Severino Pedro da Silva. Conheço aqueles homens, Nemuel Kessler, Jeremias do Couto, Claudionor Corrêa de Andrade, Elenay Cabral, Antônio Gilberto. Eu conheço esse pessoal. Eu conheci pessoalmente Silas Malafaia quando era da Assembleia de Deus da Penha, e o sogro dele era pastor, ele era copastor. Eu estive lá na Assembleia de Deus do Bom Retiro. Eu encontrei Marco Feliciano nos lugares. Falei com Abílio Satânico várias vezes também. Estive lá em Camboriú em simpósio, em estudos bíblicos, e durante 60 dias, eu retornei 3 vezes a Camboriú no ano de 2011, atendendo a agenda nas igrejas, pregando nas igrejas, conversando com os líderes. Eu sei como é. Eu conversei com presidentes do Espírito Santo de Minas Gerais, de Goiás, Brasília. Eles me falaram sobre a corrupção que existe. Homens liderando mais de 200 igrejas. Eles falaram essas coisas. Vocês estão nus perante a mim, perante o Criador. Vocês são ridículos, entende?
E, enfim. Mas esse gado está pronto para vocês, está idiotizado, drogado, dormindo, sabe, tapados, e está tudo assim. Existem remanescentes, e são poucos, que vocês chamam de desigrejados. Como é que eu sou desigrejado se eu sou igreja? Se a palavra eclésia significa retirados para fora do sistema, como eu saí. Vocês são mentirosos mesmo, né? Então, mas não tem importância não. Se o inferno existe, porque eu sei que existe uma punição, mas o inferno aqui foi criado. Eles trabalharam muito no inferno e dizendo que queima para sempre, quando a palavra do Messias diria que seria destruído. Você queima um cadáver e é destruído. Seria apagados da memória do Criador, pessoas que fazem o mal. Mas aí trabalharam bastante na Escritura. 400.000 alterações no texto da Bíblia, e hoje vocês ainda pegam, ainda têm a audácia de alterar mais ainda as coisas, né? Então, meus queridos, o pastor Pedro Reis, ele disse o seguinte, que quem segue o canal do Tiago Lima, ou não tem conhecimento do Evangelho, ou então não nasceu do alto. Eu ainda vou, se o Criador permitir, se fluir para mim, eu farei um vídeo ainda sobre as palavras desse cidadão que o Tiago Lima mostrou no canal. Pois eu sigo o canal do Tiago Lima, eu sou inscrito, e já faz alguns anos. Eu não vi nada de misticismo que o senhor falou. E eu digo que eu tenho conhecimento das Escrituras. Talvez eu conheça um pouco mais do que o senhor, porque eu amo a verdade. E eu digo que se há um nascimento do alto, eu nasci também. Agora, é claro que, querendo ou não, se o senhor lidera a igreja, o senhor tem de defender o seu osso. O senhor está mordendo. Isaías disse que os pastores de Israel são cães gulosos que só quer cada um a sua parte. Então, para que o senhor defenda, o senhor vai ter de rosnar contra quem fala contra a instituição. Primeiro, eu digo, você não conhece o Messias. Você que é líder da igreja, que tem templo e tudo, recebe dízimos e ofertas, você não conhece o Jesus da Escritura que você carrega na mão. Sabe por quê? Porque quando Pedro mostrou as pedras revestidas com minérios caríssimos, as pedras do templo, Jesus disse, não vê tudo isso, Pedro, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Isso é uma profecia. A tua instituição vai cair. Eu estou dando pancada nessas colunas, muitas colunas desabando já, caindo. Essa instituição, ela está na ruína, entende? E você e os mercadores vão chorar, essa é a verdade. Não conheço pessoalmente o senhor, nem o Júnior Trovão, nem o Miguel Oliveira, não conheço pessoalmente. Jesus diz que pelo fruto se conhece as árvores, pelo fruto dos lábios que o senhor está apresentando, falando referente ao Tiago Lima, eu não sou fã de homem nenhum nessa terra, porque se eu fosse não poderia servir ao Criador, eu sou fã do Criador. E se fosse para ser fã, eu seria da minha esposa e dos meus filhos, que eu quero ser igual a eles. Mas para mim, pessoalmente, eu não desmereço os outros, nem desprezo os outros. Para mim, fã é o nascimento do fanatismo. Eu quero foto, eu quero autógrafo, eu quero estar perto. Quando eu souber que ele está, eu vou, eu sou fã. Para mim, isso é idolatria, isso é horrível. Então, eu não sou fã de ninguém. Eu amo as pessoas que devo amar. Jesus falou coisas que eu não entendi direito, ou não aceitei. Jesus falou uma das coisas para amar os inimigos e orar pelos que nos perseguem. Na verdade, eu compreendo isso. A religião ela mostra que os homens em si, eles não são, disse Paulo, não temos de lutar contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. As pessoas são usadas por influência maligna pelos demônios. Eu compreendo isso. Só que Jesus, ele falou, mas não agiu dessa forma, não. Rapaz, Jesus em Mateus 23, ele chamou os fariseus de cegos, de hipócritas falsos, de mentirosos, de assaltadores de casa de viúvas, de simplesmente filhos do diabo, serpentes, e disse que haveria juízo para eles. Jesus não disse que amava os fariseus, não. Ele mostrou que ele odiava mesmo e que estava na lista negra dele, que eles não se salvariam, não. A exceção foi Paulo, segundo a Escritura, que se salvou. A minha ira é contra fariseu também. Eu não acredito em salvação de fariseu. Fariseu não tem vergonha na careta de pau. Pessoalmente, não tenho nada contra ninguém nessa terra, pessoalmente. Não tenho contra ninguém. Sabe? Agora, a nível de ideias, a gente combate com a guerra da informação.
esses malfeitores. Então é isso, fiquem com esse vídeo, diga nos comentários o que vocês acham sobre isso. Você que é fã de Eliseu Rodrigues, de Júnior Trovão, de Miguel Oliveira, vão para a baixa da égua. Eu estou falando aqui para pessoas que querem abrir a mente, para pessoas que querem a verdade. Não adianta fã vir conversar aqui, porque fã é doente. Por isso que eu não sou fã de ninguém, sabe? Porque fã é doente, só fala pelas emoções, só fala pelos nervos à flor da pele, não tem racionalidade, não tem espírito, é pior do que os animais, como disse Baruch. Então é isso, um grande abraço em todos, vamos para esse vídeo, estamos juntos sempre. Aqui, os homens de Deus para churrascaria, dentro da limousine com os homens de Deus, pastor Júnior Trovão, sua esposa, Miguel, Alex Gonçalves. Miguel Oliveira, o falso profeta mirim, e Júnior Trovão, o novo pai desse falso profeta. Homens de Deus. Após um culto, após encherem os bolsos com dízimos e ofertas da população, resolveram pegar uma limusine e ir a uma churrascaria para encherem o bucho, comerem o melhor dessa terra. Estão tão descarados que, nesse momento, eles até mesmo filmam e postam nas redes sociais. Esses são os homens que estão dominando a entrada do reino dos céus atualmente. São os homens de Deus. Somente por eles é que nós conseguimos encontrar as palavras, encontrar salvação, ouvir a voz de Deus por meio dos profetas atuais, congregar para ouvir a palavra de Deus que sai da boca desses homens de Deus. Tem cabimento o evangelho que está sendo pregado hoje? Eu gostaria de saber os seus comentários aqui embaixo. Será que é por isso que Miguel Oliveira estava ameaçando pessoas recentemente dentro de um templo religioso para conseguir ali 20 pessoas com R$1.000? Cadê essa pessoa? Eu vou chamar pela última vez essa pessoa de R$1.000. 1, 2, 3. Alguém? Não. Eu estou insistindo. A Bíblia diz: aquilo que pode você não faz, até que ele quer será tomado. E aí você vai me dizer, mas espera aí, você generaliza, Thiago. Existem homens, pastores que estão pregando o verdadeiro evangelho que não tem interesse nisso. Eu desafio qualquer um aqui a me mostrar um que não receba ou dízimos ou ofertas. E se ele recebe dízimo ou oferta, ele está distorcendo completamente as escrituras, porque dízimos, de acordo com as escrituras, principalmente a carta aos Hebreus, nos mostra que eram para judeus. Apenas levitas poderiam receber e apenas as outras 11 tribos poderiam devolver, entregar alimentos. Ofertas, nos tempos atuais, são para os templos. Ué, como assim? Na graça de Cristo, o templo é você. São pessoas. Enquanto os verdadeiros templos morrem de fome, frio e sede na porta dos falsos templos, as pessoas estão entrando lá, ignorando os verdadeiros templos e sustentando a mentira, o falso templo de pedra. Porque é isso que esses líderes religiosos ensinam. E qual deles você conhece que prega que você deve entregar seu dinheiro ao verdadeiro templo? Esse é o Evangelho de Cristo. A ajuda ao próximo, a ajuda ao necessitado, a viúva, ao órfão, aquela pessoa que está sofrendo nesse momento. E o que esses caras fazem? Mentem para arrancar dinheiro dos pobres, pois a maior parte da população brasileira é pobre. Para quê? Para andarem de limusine e irem a uma churrascaria. Poderiam ter feito isso se trabalhassem corretamente. Eu fico indignado com isso. Você vai assistir esse vídeo junto comigo agora, porque eu não vou ver isso aqui sozinho. Vamos ver aí, os homens de Deus, olha isso. Perceba que o vídeo começa mostrando ali um relógio. O cara que tá filmando, nem sei quem é e nem quero saber também. Relógio de ouro, pulseira, anel, bens materiais. Eles amam mamon, amam o dinheiro. São completamente apegados aos bens materiais. E vamos ver aí, estão numa limusine. Coisa chique, bonito. Os homens de Deus para churrascaria. Olha lá, homens de Deus. Deus, pastor Júnior Trovão, sua esposa, Miguel, Alex Gonçalves. E é assim que Deus faz, irmão. Deve ter até bebida aí, né? São homens de Deus, peraí.
Os pregadores e profetas merecem comer o melhor dessa terra. Eu quero te lembrar um negócio interessante. O próprio Cristo deixou claro que ele mesmo não tinha nem onde reclinar a cabeça. Será que esses homens de Deus mereceram mais do que o próprio Cristo? Mereceram mais do que João Batista? Porque eles estão adornados de ouro, andando de limusine, indo encher o bucho em uma churrascaria. Com certeza não é uma churrascaria barata. Por quê? Dízimos e ofertas devem ser usados de uma forma bem feita. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. O próprio Cristo, como você viu nesse vídeo, deixa claro aonde deve estar o seu coração. O próprio Cristo mostra para nós que bens materiais não tem nada a ver com o Evangelho. Ou você ama a Mamon, ou você ama ao Criador. Os homens de Deus aqui estão mostrando em que eles são apegados. E é exatamente por esses frutos que nós devemos conhecê-los, mas a maioria está completamente cega. Por quê? Porque quando vão congregar nos seus falsos templos de pedra, chegam lá e eles mesmos amaciam o ego dessas pessoas com palavras também que só falam sobre bens materiais, vitórias físicas. Não falam a respeito de tribulação e vida eterna. Negação dos bens materiais e vida eterna. Repartir bens materiais com outras pessoas e vida eterna. É engraçado. Me chamam até mesmo de avarento. Teve um outro pastor aqui que fez um vídeo recentemente defendendo Eliseu Rodrigues, o qual eu mostrei que o cara usa, por exemplo, Malaquias 3:10 para amparar que você está roubando a Deus e receber sua grana. Malaquias capítulo 3, a partir do versículo 7. Retornai para mim, e eu retornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais. Mas vós dizeis: em que te roubamos? Em dízimos e ofertas. Responde. Vós sois amaldiçoados com uma maldição, pois vós mesmos me roubaste toda esta nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E esse outro pastoreco chegou a dizer que eu era avarento. Por quê? Porque mexer no bolso desses caras faz com que eles perdam a cabeça. Falar que você deve entregar seu dinheiro ao necessitado, em vez de entregar ao templo, me torna um homem do diabo, um avarento. O que ele ensina nesse canal não é o verdadeiro evangelho de Cristo. O que ele ensina nesse canal é misticismo. Isso é falta de compromisso com a palavra de Deus. É aquilo que eu venho combatendo com vocês aqui sempre. É um desigrejado tentando ensinar as pessoas a ser igreja. Aprender com o desigrejado, gente, já é um absurdo por si só. Então fala o que quer, as pessoas que têm uma mente nula como a dele acabam seguindo, e ninguém está preocupado com o que a Bíblia de fato fala. E ficou claro que Paulo está falando sobre repartir todas as coisas boas. Diferente do que esse senhor aí, o Thiago Lima, do Decifrando as Escrituras, está ensinando para vocês, a orientação da palavra de Deus é que nós, enquanto discípulos, enquanto cristãos, tenhamos zelo, cuidado, amor, gratidão por aquelas pessoas que nos ensinam. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 9, nos versículos 11 e 14. Se nós semeamos entre vós coisas espirituais, será muito recolhermos de vós bens materiais? Assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que eles vivam do evangelho. Somente essas pessoas que não entenderam o evangelho e que fazem o dinheiro o ídolo dos seus corações, o Deus dos seus corações, não conseguem compreender isso. Ah, pastor, mas você está falando isso porque você também é pastor, você está defendendo o direito de você ganhar dinheiro. Pela graça de Deus, que tem abençoado a minha casa, a minha família, eu recebo também aqui de algumas pessoas que estão me abençoando o meu evangelho, algumas ofertas como eu recebi hoje. Nós que somos ministros, que estamos de fato empenhados em ensinar os irmãos, nós também nos capacitamos, gente. É dinheiro.
E aqui eu estou falando do meu contexto pessoal, e o contexto do meu pastor, como eu falei com vocês. Gasolina do carro, o sustento da sua casa, da sua família, da sua esposa, dos filhos. Esse tipo de pensamento é baixo, é mesquinho, é idólatra ao dinheiro. Uma pessoa dessa não é cristã de verdade. Ela não aprendeu o evangelho. E sinto muito o que eu vou dizer. Quem acompanha o canal desse cidadão, de duas uma, ou não conhece ainda o evangelho, e aí ok, está sendo instruído agora, ou se conhece, não nasceu do alto. Conhece apenas o que está escrito na Bíblia, mas não tem um coração regenerado, um coração comprometido com a palavra de Deus. Nós só vamos ver esse tipo de gente aí, falso cristão, ensinando bobeira e falando coisas assim absurdas sobre um homem que é temente a Deus, como o pastor Eliseu Rodrigues. Como é que desmascara falso profeta? Igual eu estou fazendo com vocês aqui, ó, abrindo Bíblia, conteúdos teológicos, expondo a verdade. Se você pegar as pregações do pastor Eliseu Rodrigues e desse cidadão Tiago Lima do Decifrando as Escrituras, você vai ver quem que é o mentiroso. Esse Tiago Lima aí não vai bater na porta do Eliseu Rodrigues, para poder falar assim, ô pastor, tá precisando de alguma coisa aí? Isso não vai acontecer não. O próprio apóstolo Paulo diz, aquele que se afadiga ali no ministério da palavra é digno de dobrar os honorários. Tomem cuidado com esses filhos de fé que induzem vocês com suposta humildade a esses cultos ocultistas, a essas mensagens malignas, satânicas, porque eles são boca do diabo para tentar desviar as pessoas do verdadeiro evangelho. Eu vou fazer um vídeo em breve em resposta a esse amigão aí, mas eu quero que você assista um outro vídeo junto comigo aqui agora. Um vídeo que vai fazer com que você abra a sua mente completamente. Olha isso. Que bem farei para conseguir a vida eterna? Por que me chamas bom? Não há bom senão um só. Cristo então se depara com o jovem rico. Um cara que com certeza, se fosse nos tempos atuais, também estaria andando de limusine e indo em churrascarias maravilhosas. Ele pergunta, o que faço para herdar a vida eterna? Tendo temor, esse cara aqui, ele tinha mais consciência do que os homens de Deus de hoje. E olha que esse cara não era pregador nem nada, nem profeta, era apenas um homem comum, mas com abundância em bens materiais. E principal, apego aos bens materiais. Que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Quais? Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não dirás falso testemunho. Honra teu pai e tua mãe. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Cristo, então, cita os 5 mandamentos que resumem-se no amor ao próximo. Porque amar ao próximo, assim como Cristo nos amou, é o maior mandamento, pois quem ama o próximo, consequentemente ama a Deus. Na Epístola de Tiago, ele deixa claro que como é que pode dizer que ama a Deus sem amar ao próximo? Pois se você não ama o próximo que você vê, como poderia amar a Deus que você não vê? O jovem rico, então, ouve isso e diz, mas eu faço isso desde a minha infância, desde a minha mocidade. Vamos seguir aí. Tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Uma coisa te falta. Se queres ser perfeita, vai, vende tudo o que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha isso, ele olha os apóstolos, todos sem dinheiro, sem comida, sem limusine, sem nada, sem camelos naquela época, sem roupas boas, né? E vira as costas e, sem pensar 2 vezes, ele vai embora. Todos esses hoje fariam a mesma coisa, porque são apegados ao dinheiro. O coração deles está nos bens materiais. Não deixe que eles contaminem você para que o seu coração também fique nisso. Não deixem que eles te enganem para que você entregue o seu dinheiro suado, a mentira, a enganação, aos falsos templos, enquanto os verdadeiros templos estão morrendo de fome, frio e sede, porque esse é o verdadeiro evangelho. Por que Cristo aqui não disse, vai lá no templo e entrega a sua oferta lá?
Existia o templo em Jerusalém. Porque ele disse, se você quer herdar a vida eterna, não vá, nesse momento, vá ao templo, vá a uma sinagoga, congregue, entregue seu dinheiro para ajudar na obra de Deus. Mas não, ele mandou o jovem rico sustentar os verdadeiros templos. E eu quero saber, qual é o pastor, padre ou líder religioso que vai usar essa palavra aqui para pregar dentro dos seus templos, assim como você vê aqui no YouTube? Quem no YouTube você vê que faz uma pregação como essa que eu estou fazendo? E eu não sou pastor, não sou líder religioso, não sou padre, não sou nada. Eu sou um homem comum, assim como você que está me assistindo também. Ou até mesmo inferior a você. Para que esses caras venham deturpar tudo de uma forma gigantesca e ainda falar as piores abominações contra mim. Eliseu Rodrigues fez um vídeo lá no canal dele péssimo, qual eu vou postar aqui a minha resposta em breve. Um vídeo longo, que vai mostrar cada um dos detalhes da sua hipocrisia e falsidade. Eu quero deixar só uma palavra final para que você nunca mais seja enganado e para que você compartilhe esse vídeo também com aqueles que precisam ouvir isso. Quando Cristo foi tentado no deserto por Satanás, houveram 3 tentações. A primeira delas era para que ele transformasse pedras em pão. Uma tentação carnal, fisiológica. Ele estava ali, morrendo de fome, em jejum, há dias e mais dias. Dias e noites. Foram 40 dias de jejum no deserto. Transformar pedras em pão seria algo extremamente conveniente e seria melhor do que comer em uma churrascaria. Uma tentação carnal, fisiológica. A segunda tentação foi: suba no pináculo do templo, jogue-se de lá, porque o Criador vai mandar anjos te segurarem para que tudo se cumpra da forma que deve se cumprir. Uma tentação espiritual. O orgulho dele, mostrando para si mesmo e provando para si mesmo que ele é o Messias, mesmo estando em carne aqui como um homem. E a terceira tentação é que esses caras aqui não resistem. Ajoelhe-se diante de mim, disse o próprio Satanás, sirva-me e eu te darei os bens dessa terra. Carros, mansões, poder, exércitos, liderança, pessoas te servindo, de joelhos, com medo, dinheiro, muito dinheiro. Esses caras ajoelham-se a Satanás todos os dias, mas o pior, eles fazem com que você também se ajoelhe. Eles fazem com que você esteja diante daquele que eles servem, o próprio anticristo, com suas mentiras, sua adoração física, sua enganação. O próprio Cristo negou as 3 tentações e venceu a Satanás, venceu a morte, e foi o único homem, sendo Deus também, que pôde nos proporcionar aquilo que Adão tirou de nós, que é a graça e a vida eterna. E esses caras hoje, por meio do próprio Satanás, fazem com que você caia nessa sem que você perceba. Eu gostaria de saber se você entendeu essa mensagem.